Oi gente, sou Cariane Rocha, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vim aqui contar pra vocês um pouco do relato do meu parto cesárea de emergência. Então fiquem até o final do vídeo, porque tem muitas dicas valiosíssimas, tá? Erros que eu cometi, que você pode pegar isso daí pra não cometer, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e vambora pro vídeo. Eu sempre quis ter o parto cesárea, gente, e ninguém tirava isso da minha mente. Muita gente já veio e já falou: se você tiver o parto normal é melhor, porque você se recupera mais cedo e tudo mais. Mas eu nunca estive nem aí. Porque eu acho assim, gente, esse é o momento mais importante da vida da mulher. Então eu acho que você tem que ter da forma mais confortável, né, possível. Não só porque por isso ou por aquilo. As duas formas de parto têm risco. As duas formas de parto são dolorosas. E as duas formas são incríveis também. Então, você optando tanto por uma quanto por outra, vai dar no mesmo praticamente. A questão da recuperação só que é uma diferença, só que eu também não achei tanta diferença assim, tá? E eu vou falar pra vocês por quê. Como eu quis sempre ter o parto cesárea, gente, eu sendo muito leiga, já anota aí uma dica, tá? Eu sendo muito leiga, eu pensei que era só chegar lá no hospital, né, na maternidade no caso, e falar: me vê uma cesárea, por favor? Mas eu nunca tinha conversado sobre minha médica do pré-natal sobre isso. Porque eu, na minha cabeça, achava que era assim. Então eu nunca perguntei sobre isso. E aí, quando eu já tava no último semestre de gestação, que eu fui tentar confirmar com ela isso, e ela falou: não é assim que funciona. Pra você ter um parto cesárea assim na hora que você quer, né? Você até pode, mas você tem que pagar uma equipe, né? De preferência a equipe da sua médica, né? Da sua obstetra. Vai ser ela que vai te operar junto com a equipe dela e você vai ter que pagar, tipo, fortuna, né? Então, quando ela falou isso, eu fiquei chocada. Eu não sei se eu sou tão burra assim. Coloque nos comentários se você já sabia disso ou se você também pensava isso. Se você tá grávida ou pretende engravidar e não sabia disso, já fica sabendo. Não é assim que funciona. E eu fiquei chocada porque eu não tinha essa fortuna de money pra poder dar ali, né? Poxa, eu tava no último período da gestação, cara. Eu pensei, mano, o que eu vou fazer agora? Porque normal eu não vou ter. Eu lembro que até falei pra minha mãe assim: cara, eu não vou ter normal. O hospital vai ter que fazer cesárea. Nem que eu chegue lá e finja um desmaio. Eu vou fingir que desmaiei e aí eu não vou poder ter normal, porque pra você ter normal, você tem que estar acordada, né? Você tem que fazer sua parte ali. Aí minha mãe ficou rindo e falou assim: cara, é impossível você pedir um desmaio, porque a dor é tão grande que você não vai conseguir, você vai ficar ali se retorcendo. E nessa frustração, eu fui até a maternidade. Fui visitar a maternidade, né? Que eu ia parir ali e tal, pra escolher qual delas eu ia querer. Eu fiz essas perguntas e tal pros médicos lá. E eu perguntei mais sobre a cesárea de emergência. Porque essa cesárea que eu queria era cesárea agendada, né? Só que eu não sabia que era assim, que tinha que ser por essa equipe. Então, a minha opção seria cesárea pela emergência. E o que seria cesárea pela emergência? Seria quando o bebê quisesse vir nascer, eu ia lá e ia ter o filho. Então, beleza. Aí eu eu não queria muito assim porque eu não queria sentir nada, sabe? Eu queria, iludida eu queria chegar lá, tipo, quero marcar pra tal dia, eu vou lá e vou ter, sem sentir nada, nenhuma contração sequer. É o que eu queria, né, gente? Mas não foi assim que aconteceu. O médico me falou que eu teria que chegar lá sentindo contração, beleza? Até aí tudo bem. Sendo que se eu chegasse lá sentindo contração, eles iam ficar acompanhando a evolução da dilatação e as contrações e tal. Eu teria que sofrer até ter coisa e fazer talvez uma cesárea. Talvez. E eu não tivesse aquelas questões de não ter passagem. Ou se tivesse alguma complicação, alguma coisa, aí talvez eles optariam. Ele falou: não é assim que acontece. Você não pode chegar aqui na emergência e querer uma cesárea. Você não pode escolher e tal. E eu fiquei pensando assim, gente, me frustrei mais ainda, né? Porque gente, vocês não estão entendendo o pavor que eu tava de querer ter uma cesárea. Pode achar o que vocês quiserem. É cagona. E aí? Tô nem aí. Mas quando eu fui pra casa e tal, eu e minha família temos uma amiga enfermeira. Conversando com ela sobre isso, ela falou: não,
vai em outro plantão no hospital. Vai mais outra dica aí. Tem médicos que são a favor de parto normal por ele ser o parto melhor, né? Mais saudável, assim, melhor não, mais saudável. Mas tem médicos que são a favor de cesárea, sim. Então você vai em outro plantão na maternidade para ver se você consegue encontrar uma médica que seja a favor da cesárea e te direcione melhor. Aí já me deu uma luz no fim do túnel, né, gente? Porque eu já fiquei animada, esperançosa de conseguir essa tal cesárea. Chegando lá, a médica foi e falou: olha, você já tá com 30... Gente, eu não lembro quantas semanas eu tava. Mas é aquelas semanas que já tá perto de parir já, né? E aí ela falou: olha, você já tá... 38. 38, gente. Tava com 38 semanas. Aí ela falou assim: olha, você já tá com 38 semanas. Quando você tiver com 39, você já pode vir aqui. E se você estiver sentindo alguma coisinha só, você já pode vir aqui e a gente faz a cesárea sem problema nenhum. Aí eu, graças a Deus, né? Eu vou poder fazer a tal da cesárea. Fui pra casa, tudo certinho. Aí passou o tempo, fiquei com 39 semanas, nada do bebê querer nascer, nada. Agora vem o relato de como foi real. Pleno de domingo, no dia 7 de maio, eu fui, tipo assim, eu tava de manhã, eu tava me sentindo muito pesada, que é normal pra uma gestante, mas tipo assim, eu tava meio estranha por dentro, né? Então eu tava pressentindo de que naquele dia seria o dia. Só que eu passei aquele dia inteiro ali do domingo, assim, meio estranha por dentro, e não aconteceu nada, não senti nenhuma contração nem nada. Aí eu pensei: não vai ser hoje então. Eu vou lanchar agora, né? São 8 horas da noite. Eu vou lanchar, vou ali comer um cachorro quente. Fui lá comer um cachorro quente, de boas, né? Um hot dogão, senti muito bom, entupido de coisa, cheio de batata. Delícia. E fui lá, comi, me esbaldei, caí de boca no cachorro quente. Eu acabei de comer, eu tava em casa. Quando eu acabei de comer, passou 5 minutinhos. 5 minutinhos. Me deu um negócio muito forte, mas era aqui na barriga inteira. Uma dor profunda que eu quase morri. Mas assim, foi assim, ó. Bah! Foi como se fosse uma bomba assim na minha barriga. De uma vez. E ficou essa dor, juro, acho que por uns 60 segundos, tipo, questão de 1 minuto, assim, direto, sem passar. Aí eu fiquei: que isso? Que dor é essa? Eu pensei que fosse do cachorro quente que eu comi, mas não, era uma dor estranha que eu nunca tinha sentido. E era na região da barriga inteira, não era aquela dor pélvica, sabe? Que aí eu pensei: mano, eu vou no hospital ver isso. Porque grávida tem isso, né, gente? Qualquer coisa que sentir, já corre pro hospital. Chegando lá, eu tava sem esperança de fato de que eu ia parir naquele dia, porque eu comi um cachorro quente, gente, como assim? A médica me examinou, colocou os aparelhozinhos lá, né? E viu que eu estava tendo contração. Isso é contração, gente? Como assim? Naquele momento eu percebi que deve existir vários tipos de contrações, porque eu não senti dor pélvica. Não era aquele negócio que vinha, ficava um tempinho e voltava, de hora em hora aparecia, saía. Não era isso. Foi uma dor com uma bomba e acabou, depois relaxei total. Tanto é que no caminho pro hospital, a dor tinha passado já, eu cheguei no hospital sem dor. E me examinou e falou que eu estava que eu tava com 2 centímetros de dilatação. Aí eu... A bendita médica foi justamente no dia. Você vê, gente, como que Deus fez tudo na hora certa. Se tivesse ido num outro plantão, teria sido num médico que seria contra cesárea. Mas nesse dia, era um médico que ela super a favor de cesárea. Ela virou pra mim e perguntou assim: então, você já tá tendo contrações, tá tendo 2 centímetros de dilatação. Você vai querer o quê? Você vai querer parto normal ou cesárea? Aí eu falei: cesárea, moça, por favor. Aí ela falou: então tá. Então eu já vou pedir a sua internação e vamos fazer essa cesárea. Gente, eu fiquei tão feliz naquele momento, tão feliz, porque eu pensei assim: cara, eu vou ter a cesárea como se fosse agendada, porque não tô sentindo dor nenhuma, já vou operar e é isso. Perfeito, eu não vou ter precisado pagar a fortuna. Mais uma vez, dei com a cara no chão. Porque ela perguntou depois assim: tá, qual foi a última vez que você comeu? Aí eu falei: a última vez que eu comi foi ainda há pouco, 8 horas da noite.
Eu cheguei lá no hospital, gente, umas 8 e pouco, né? Porque eu falei que a dor foi 5 minutos depois. Aí eu falei, foi ainda pouco, 8 horas, comi um belo hot dog. Aí ela falou assim, então, você vai ter que, a gente vai fazer essa cesárea, né? Você vai ter que esperar aí de 9 a 12 horas pra poder fazer a cirurgia, porque se você não espera esse tempo, vomita, né? A pessoa vomita lá no meio da cirurgia, tá lá e blá, vai tudo pra fora, passa mal, essas coisas. Eu fiquei meio assim, mas eu falei, tá bom. Eu tô assistindo doido, então tá bom, né? Fiquei lá de boas, esperando. Quando saiu a internação, fui pro quarto de boa. E eu tava super de boa. Quando eu cheguei no quarto, eu fiz o tour do quarto do hospital aí pra vocês, na maternidade, né? Tem até um vídeo aqui no canal, gente, que eu mostro o tour no início e depois mostro o meu parto em si, como foi, né? Um take bem rapidinho. Se você não assistiu, vai lá assistir, que tá muito emocionante. E aí eu fui pro quarto, fiz o tour. Quando eu terminei de fazer o tour, que eu deitei na cama toda à vontade, pensando, ai, que delícia, eu vou dormir nessa cama. Porque eu não sei vocês, mas a cama do hospital é bem boa pra dormir. Sendo que assim que eu deitei na cama, começou a vir uma outra bomba de dor. Sendo que o engraçado, gente, que a dor que vinha, não era dor pélvica somente, era na barriga inteira. E era uma pressão horrível. O que eu fiquei mais pé da vida é que eu não tive as contrações de forma normal, como eu tava esperando ter. Porque todos os relatos que eu via, até mesmo minha mãe, enfim, todo mundo falava, ó, contração é assim. Você vai vir a dorzinha fraquinha, depois ela vai sumir, vai ficar um tempão, intervalão. Vai vir outra, fica um intervalão. Depois vai diminuindo o intervalo e vai aumentando a potência da dor. Comigo não foi assim. Comigo veio uma potência só de uma vez. E os intervalos não eram grandes. Tipo, já era um papo na hora. Tava um intervalo, juro, de 2 minutos. De 2 minutos já começou assim. Então pensa. Já eram umas 9 horas da noite, quando começou isso mais ou menos. E eu comecei a sentir essa dor no intervalo muito pequeno de tempo. E eu tive que ficar assim, esperando até das 9 horas, às 12 horas, pra eu poder fazer cirurgia. Gente, foi uma coisa horrível, porque eu não respirava. Não tinha tempo pra respirar. E tipo assim, a dor é tão grande que eu vomitei várias e várias vezes. Quer dizer, eu fazia aquela coisa de vômito, né? Mas não saía nada, não sei porquê. Olha, eu pensei que eu fosse aguentar, não. Juro pra você. Quem é mãe aí sabe como é que é. O negócio é sinistro. Sinistro. Tira isso aqui. Tira essa criança de mim. Beleza, eu fiquei assim, gente, até o dia seguinte, umas 10 horas da manhã, né? Porque tinha que esperar todo o processo de troca de plantão, não sei o quê. Inclusive, naquele dia a sala de parto tava lotada, né? O centro cirúrgico lá, tava muitas mães tendo bebê ao mesmo tempo. Eu tinha que esperar mais um pouquinho, né? Pra minha infelicidade. Uma tortura ter que esperar esse tempo todo sentindo essa dor intensa. Quando chegou a minha hora, que foi no dia seguinte, no dia 8, né? Lá pelas 9, 10 horas da manhã, beleza, me levaram. Eu fui pro centro cirúrgico, tivemos ali uma de oração antes. Tudo isso passa no take ali do vídeo que eu gravei, tá, gente? Fomos, né, pro centro cirúrgico e tal. Aí eu vou contar pra vocês o momento da anestesia, que é muito legal. Eu tava ansiosa por essa anestesia, porque é o momento mais temido da cesárea, né? Então eu tava ansiosa porque eu não sabia o que ia acontecer ali, né, gente? Quando eu fui lá já tava lá no processo pra poder receber anestesia. Quando a enfermeira, a médica, sei lá, anestesista, ia aplicar a anestesia, eu falei, calma. Eu pausei a mulher, porque eu falei, calma, deixa eu passar essa contração, porque tá muito forte. Gente, eu sempre tive medo de me mexer na hora, né? É um negócio sinistro, porque se mexer, você fica paraplégico. Então, como eu tava sentindo muita dor, eu tinha certeza que eu ia me mexer ali, eu ia me contorcer ali. Eu não tava aguentando. Então eu pedi pra ela esperar, passar aquele período da contração, pra poder ela aplicar. Aí esperei um pouco. Passou, eu, vai, agora! Aí ela foi, né? Fez o processo lá de limpar e tal. Aí ela aplicou. Naquele momento eu queria nem saber de dor de anestesia. Eu queria que colocasse aquela tralha em mim. Pra passar a dor que eu tava sentindo. Aí ela foi, colocou a primeira, que a primeira é pequenininha, né? Que falam que dói. Colocou a primeira, eu não senti nada. Só uma picadinha de nada. Tipo, nada. Aí ela, a primeira foi eu, graças a Deus.
E depois, quando ela colocou a segunda, que é a grandona, aí eu, ai caramba, vamos lá, né? Aí ela foi, quando eu fui sentindo a agulha toda entrando no meu osso. Toda entrando. Só que eu não senti dor nenhuma. Nenhuma. Eu fui sentindo ela entrando toda. Eu, caramba, é grande mesmo, hein? Só que eu não senti dor nenhuma. Quando ela foi, aí eu comecei a sentir minhas pernas formigando. Na hora parou. Veio uma coisa aqui na minha barriga que passou toda a dor. Aí eu, ah, que maravilha. Gente, é uma sensação muito boa, muito boa. Muito boa mesmo, eu relaxei total. E minhas pernas formigando, formigando, formigando. Daqui a pouco, gente, eu senti como se minhas pernas estivessem assim, ó. Levitando sobre as nuvens. Eu tava assim, gente, que brisa boa é essa, cara. Daí pra frente, gente, foi só alegria. Porque eu fiquei lá de boas, sabe? Acabou meu sofrimento, acabou tudo. Os médicos lá, né, fazendo tal, cirurgia, eu tava lá, assim, ó, igual o Cristo Redentor, gente, sabe? Sem preocupação nenhuma. Dizem que você sente a pessoa mexendo dentro de você. Eu senti nada, senti nada. Eu tô lá de boa. Quando, de repente, eu vejo, porque bota um pano assim na frente, né? Mas de repente eu vejo a minha maca tá balançando. Aí eu, que é isso? Será que eu tô tendo um infarto, uma coisa? Aí eu olho assim, meio assim por cima, e eu vejo que a médica tá assim, ó. Aí eu, o que essa médica fazendo na minha barriga, gente? Eu não lembro se foi pra minha irmã ou meu marido, que os dois ficaram na sala, que minha irmã ficou responsável por fazer as fotos e os vídeos, e meu marido ficou me acompanhando, né? Eu perguntei pra um dos dois, o que tá acontecendo? Aí eles falaram assim, nada não, coisa bizarra, porque minha maca tava balançando muito, e a médica tava assim, ó. O que é isso? Vai tirar um bebê ou tá cavando um buraco aqui? Daí ela foi e falou, nasceu, não sei o que. Aí veio toda aquela questão, né, de entregar o bebê. Ele nasceu muito gorducho, gente. Se vocês não viram o vídeo, mas eu vou colocar uma foto aqui de como ele nasceu, gente. Muito lindo, muito fofo, gorducho. Só que aí no momento de elas me costurarem de volta, né, e tal, e quando terminaram todo o processo, a médica que me operou virou pra mim e falou assim, cara, deu trabalho esse parto, deu muito trabalho. E ela falou assim, ó, ainda bem que você escolheu ter cesárea, porque ele estava encaixado, né? Ele estava encaixado, estava agarrado no negócio lá que encaixa, porque estava torto. Então ela falou, ainda bem que você escolheu cesárea, porque se você escolhesse normal, você ia sofrer muito e capaz de você não resistir. Então, aí que tá o tal da nossa mente, né? Se você se sente mais confortável, se você quer muito, é tipo uma intuição, você quer tipo muito ter a cesárea, vai lá e faz, porque o normal talvez pra você não vai funcionar. Ou vice-versa. Naquele momento ali, nossa, eu dei graças a Deus por ter seguido a minha intuição, né? Porque, gente, não sei se eu estaria aqui hoje pra contar isso pra vocês se eu tivesse escolhido de outra forma. E fui pro quarto direitinho. A reação que eu tive à anestesia foi ficar me tremendo assim um pouquinho. Que de nada, assim, como se estivesse com frio, né? Essa foi a reação que eu tive. Só não tive coceira, nada disso. Aí fui pro quarto e tudo mais. E fiquei lá, nossa, recebi o melhor tratamento da equipe possível. Eu fiquei na maternidade 5 dias. Era pra ficar só 2, mas eu tive aí a questão da amamentação, que vou deixar pro próximo vídeo, se você quiser que eu conte a questão da amamentação. Você coloca nos comentários, faz o vídeo sobre a amamentação, como tá sendo, que aí eu venho e conto pra vocês esse relato um pouco complicado. Então eu tive que ficar lá 5 dias porque a glicemia do bebê tava baixando. Então eu tive que ficar lá pra acompanhar ele. Eu já tinha tido alta, mas ele não, então eu tive que ficar. Fui pra casa depois, né? E, gente, eu teria mais umas 30 vezes cesárea. Sério. Porque eu não achei que fosse isso tudo, como o pessoal fala. Na primeira hora, na primeira vez de levantar lá no hospital, né? Depois que eu tive a cesárea. É um dia depois que levanta. A primeira vez de levantar, não senti isso tudo como o pessoal fala. Tipo, ai, parece que minha barriga tá toda aberta, que tá tudo caindo. Não. Óbvio que dói, né? Dói pacas. Porque você, pô, tá ali com 7 camadas cortadas, né? Dói, você
fica meio assim, tensa pra ficar em pé e tal. Eu até fiquei um pouco tonta e tal. Mas o resto, a recuperação foi muito boa. Muito boa. Me recuperei muito rápido, tá? Na cirurgia. Eu já, poxa, gente, eu tava andando normalmente, subindo a escada normalmente. Não pode, mas eu subi. Fazer o quê? Minha casa tem escada. Abaixava, assim, sabe? Aquela coisa com todo cuidado. Mas, gente, eu poderia eu poderia lavar a louça. Eu poderia varrer uma casa. Eu poderia arrumar as coisas, dobrar a roupa. A única coisa que não pode fazer, gente, é comida, porque você não pode ficar com a barriga no coisa, né? E assim, fazer esforço, como esfregar coisas. Mas fora isso, você pode fazer um monte de coisa. Então, pra mim, eu achei muito bom essa recuperação. E assim, eu teria mais 30 cesáreas, mas não teria nenhum normal. Não quero ter pra ter experiência, não. Quero, na próxima gestação, se eu tiver, vai ser cesárea também. Então, é esse, gente, meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham pego aí algumas experiências, alguns pontos aí que vocês podem, né, observar e ver como fazer melhor do que eu fiz. Não esquece de comentar aqui se vocês querem os próximos passos aí falando sobre a amamentação, que é uma coisa importante. Vocês querem também que eu mostre a rotina também aqui com o meu bebê. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.